Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente, o meu nome é Ricardo. No vídeo de hoje, nós vamos analisar as implicações do consumo de alimentos ultraprocessados sobre a saúde humana, alguns efeitos sobre a saúde humana e também efeitos sobre o meio ambiente. Há uma variada gama de implicações do consumo desse tipo de alimentos e que nós vamos então descrever a partir de diversos artigos científicos. Especificamente para a questão ambiental, nós temos, entre outros, o incremento das emissões dos gases de efeito estufa, uma maior pegada hídrica, chamada no inglês de water footprint, e também uma maior pegada ecológica, que é diferente da pegada hídrica. A pegada ecológica no inglês se denomina ecological footprint. Os sistemas alimentares, eles são responsáveis, segundo uma das especialistas que assina um desses artigos, eles são responsáveis por 1/3 das emissões globais de gases de efeito estufa e ainda, ao mesmo tempo, sofrem os impactos climáticos que eles próprios ajudam a causar. Acompanhe comigo até o final deste vídeo e você verá então essas implicações. Alimentos ultraprocessados e seus efeitos sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente. Primeiramente, nós vamos falar sobre a saúde humana. Nós vamos descrever esses efeitos através de estudos científicos, publicados em revistas científicas oficiais. A primeira delas é a revista Cell Metabolism. Este estudo, ele descreve, nos seus resultados, a necessidade de limitar os alimentos ultraprocessados como uma estratégia eficaz para prevenir e tratar a obesidade. A obesidade é considerada uma pandemia, é um problema de saúde pública mundial. Nós vamos descrever aqui, além deste estudo, esses demais, de maneira bem sucinta. Nós poderíamos descrever todo o estudo, cada estudo, mas nós não vamos fazer por questão de limitação de tempo para que o vídeo não fique muito longo. O segundo desses estudos, é um estudo do British Medical Journal, uma pesquisa que sugeriu uma associação entre dietas ultraprocessadas e doenças cardíacas, com maiores riscos de doenças cardiovasculares, doenças coronarianas e doenças cerebrovasculares. E o terceiro é também do mesmo British Medical Journal, um consumo que associou o crescente consumo de alimentos ultraprocessados entre as populações com um aumento do câncer, do surgimento de câncer projetado para as próximas décadas. Ou seja, quanto mais alimentos ultraprocessados são consumidos, maior o risco de câncer. O que é um alimento ultraprocessado? Nós vamos aqui dar exemplos para que depois nós possamos definir o que é um alimento ultraprocessado através de um outro estudo que foi feito para a FAO, foi realizado para a FAO por um grupo de pesquisadores brasileiros. Exemplos então, pacotes de pães produzidos em série. E aqui nós temos um dos primeiros problemas. Tudo que é produzido em série tende a ter problemas e causar problemas para a saúde humana. Os petiscos doces ou salgados embalados, incluindo batatas fritas, barras de chocolate e doces, refrigerantes e bebidas açucaradas, almôndegas, empanados de aves e peixes, como os famosos nuggets, não só de aves, mas também de peixes, processados e ultraprocessados. Macarrão e sopas instantâneos, como o miojo, comidas congeladas e alimentos feitos principalmente ou totalmente de açúcar, óleos e gorduras. Eu não sou contra o processamento de alimentos e não sou contra alimentos produzidos em série, mas a indústria de alimentos acabou trazendo benefícios e também malefícios com a produção de alimentos em série, ou seja, em grande escala. Por exemplo, quando nós temos comidas congeladas, as comidas congeladas são, por um lado, um benefício, porque há uma proteção, um aumento de validade daquele produto, daquele alimento, porém podem mascarar os efeitos de excessos de aditivos que são colocados nesses alimentos. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui em relação a benefícios e malefícios. E aqui está, e nós vamos descrever o estudo realizado para a FAO, que é a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, uma agência mundial, publicado em agosto de 2019,
e que tem como título, no inglês, Ultra Processed Foods, Diet Quality and Health Using the NOVA Classification System. Ou seja, traduzindo, alimentos ultraprocessados, qualidade dietética e saúde usando o sistema de classificação NOVA. O documento foi organizado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, a USP, o NUPENS-USP. E ele reúne evidências científicas contrárias a produtos comestíveis ultraprocessados, fazendo ainda associação entre doenças crônicas e o consumo de biscoitos, salgadinhos e refrigerantes, que são classicamente alimentos ultraprocessados, bem como fazendo correlação com os problemas nutricionais desses produtos tidos como inerentemente desbalanceados, ou seja, eles já são desbalanceados nutricionalmente na sua origem, já no seu processamento, a partir do seu processamento, a partir da sua criação. Essa aqui é a capa desse estudo, para que você possa ter uma visão. Ele está disponível na internet, assim como também os estudos que eu já descrevi e aqueles que eu vou descrever. E vou falar agora a respeito da classificação NOVA, que esta classificação vai definir o que são alimentos ultraprocessados e também alimentos de outros grupos. São 4 no total. O primeiro deles é o grupo dos alimentos não processados e minimamente processados, como frutas, sementes e raízes, ou também de origem animal, como ovos e leite. Aqui dentro desses produtos não processados e minimamente processados, nós colocamos os alimentos naturais e integrais, e que muitas vezes nós utilizamos a classificação de integral e natural como se fosse sinônimo, não é bem assim. Depois nós temos o segundo grupo de minimamente processados, que incluem para sua produção as operações unitárias de refrigeração, de fermentação não alcoólica, de pasteurização, de congelamento, por exemplo. E também incluem a adição de ingredientes culinários processados, como óleos, como manteiga, como banha, como açúcar e como sal, limitados normalmente até 3 ingredientes desses aqui que eu estou descrevendo. Então, eles são minimamente processados. Esse é o segundo grupo. E o terceiro é o dos processados, que se referem a vegetais enlatados e conservas. Por exemplo, nós temos entre esses vegetais enlatados, que também são conservas, ervilhas, salada de fruta, seletas de legumes, cenoura e outros, enfim. E por fim, nós temos o quarto grupo, que é dos ultraprocessados. E nós já mencionamos alguns, já demos exemplo para que você pudesse visualizar. E aqui nós vamos descrever mais alguns. Lanches, por exemplo, bebidas variados tipos de lanche, variados tipos de bebidas e também de refeições prontas, mencionando aqui os refrigerantes, que nós já mencionamos, pizzas, salsichas, hambúrgueres e outros. Quando nós falamos de salsicha, que fazem parte de cachorro-quente, que também é um alimento ultraprocessado, nós nos referimos a um outro grupo de alimentos que é dos embutidos. E os embutidos são normalmente uma mistura de variados tipos de restos animais, como por exemplo restos de vísceras, restos de ossos, restos de carnes, que são homogeneizados, transformados numa massa única, e então são enfiados, digamos assim, dentro de peles, tanto peles que são resultantes de intestinos de animais, como também peles artificiais. Essas massas são inseridas dentro dessas peles, adquirindo um determinado formato e então gerando as salsichas, que por sua vez são utilizadas como matéria-prima para os cachorros-quentes. O documento destaca que amido, açúcares, sódio e gorduras trans são considerados nutrientes críticos. São ingredientes frequentemente usados nos alimentos ultraprocessados e consumidos pelas pessoas, levando, assim, essas pessoas a problemas de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis.
É preciso frisar que processar alimentos, ou o processamento em si, as operações unitárias, que são um conceito advindo da engenharia química, da engenharia de alimentos, processamento não é o problema. E isso é apontado também pelo estudo da FAO. Uma vez que, de alguma forma, praticamente todos os alimentos são processados. Quando você lava um alimento, você já está processando, mesmo que não haja nenhum tipo de alteração. E quando, por exemplo, você faz a secagem, você faz refrigeração, congelamento, pasteurização, embalagem a vácuo, tudo isso aqui são operações unitárias. Isso tudo e essas operações são consideradas benefício nos processos, porque elas aumentam a vida, ou o prazo de validade desses alimentos e também conservam a integridade dos nutrientes que estão neles. O perigo, na verdade, real, está na excessiva dependência de alimentos processados ricos em açúcar, em gordura e sal, além de outros aditivos que são artificiais ou naturais, como no caso do açúcar, a gordura e o sal são naturais. São naturais por quê? Porque são extraídos de alimentos e colocados em outros. E nós temos os aditivos artificiais, como conservantes, como corantes, como antioxidantes e outros. O Serviço de Saúde Pública britânico, por sinal, comenta em um documento que um sério problema dos ultraprocessados é a quantidade excessiva de sal, de açúcar e de gordura acrescentada nos alimentos para, primeiro, entre outras finalidades, aumentar o seu sabor, realçar o seu sabor, o que pode também causar um vício alimentar e também estender a sua validade. E aí, então, prejudicar, no caso, fazendo com que a validade seja maior, fazendo então com que não seja adequado para o consumo. Ou, em alguns casos, ainda alterar a estrutura da comida, também trazendo efeitos nocivos. Acrescenta ainda, comprar comida processada faz as pessoas ingerirem mais açúcar, mais sal, mais gordura do que o recomendado, já que elas podem não ter consciência do quanto esses ingredientes foram acrescentados nos alimentos e também de quais ingredientes foram acrescentados. O que normalmente é o que acontece. As pessoas não têm às vezes consciência, muitos nem se preocupam com isso, do que é acrescentado, do que existe naquele determinado alimento, que ingredientes e também que aditivos foram colocados e de quanto. E falando do quanto, é o seguinte, é importante nós analisarmos que, segundo a lei brasileira, a legislação alimentar brasileira, a legislação de saúde, quando você tem aquela descrição na embalagem de um determinado alimento, por exemplo, você vai comprar macarrão, ali tem uma descrição do que tem naquele macarrão. O primeiro ingrediente que está sendo listado ali é o ingrediente que está em maior quantidade, da maior para a menor quantidade, então. Por exemplo, a sêmola, por exemplo, farinha, outro tipo de farinha, o sal e assim por diante. Então, o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade. E a maioria das pessoas talvez não se atente para isso. E aí, então, elas estão ingerindo, como diz aqui o Serviço de Saúde Pública britânico, comida processada com mais açúcar, mais sal e mais gordura do que o recomendado. Vamos falar agora dos efeitos sobre o meio ambiente do consumo de alimentos ultraprocessados a partir da análise de um outro estudo que foi realizado com populações no Brasil. E este estudo foi analisado através de uma matéria da revista Galileu, que este estudo originalmente foi publicado no Journal, a revista científica The Lancet Planetary Health. E a matéria da Galileu comenta o seguinte: o maior consumo de ultraprocessados no país impacta a natureza. O estudo original é este aqui, que eu vou citar o título em inglês, que é o seguinte: Greenhouse Gas Emissions, Water Footprint and Ecological Footprint of Food Purchases according to their degree of processing in Brazilian metropolitan areas, a time series study from 1987 to 2018. Ou seja,
emissões de gases de efeito estufa, os chamados GEE, pegada hídrica, Water Footprint, and Ecological Footprint, pegada ecológica, de alimentos de acordo com o seu grau de processamento em áreas metropolitanas, uma série temporal de 1987 a 2018, portanto um período de 30 anos deste artigo que foi publicado na The Lancet Planetary Health. Os riscos ambientais, que aqui nós temos riscos ambientais envolvendo o consumo dos alimentos ultraprocessados, foram descritos neste estudo que foi produzido sob um regime de colaboração de pesquisadores, também da mesma Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, com um grupo de especialistas de instituições britânicas, como as universidades de Londres, de Manchester e de Sheffield. E uma das autoras do estudo, a brasileira doutora Jaqueline Tereza da Silva, comenta o seguinte: os sistemas alimentares são responsáveis por 1/3 das emissões globais de gases de efeito estufa e ainda, ao mesmo tempo, sofrem os impactos climáticos que eles próprios ajudam a causar. Ou seja, é um tiro no pé. Nós podemos ver facilmente aqui que é um tiro no pé. Então, durante este período de 30 anos, os brasileiros, as famílias brasileiras analisadas, passaram por um período de transição nutricional, em que abriram mão de uma dieta mais natural para uma dieta com maior consumo de ultraprocessados, a exemplo de refeições prontas, refrigerantes e outros itens cuja produção fica totalmente a cargo da indústria. Então, naquele período analisado, 1987 e 2018, passaram a comer menos alimentos naturais e mais comidas prontas, resultando em maiores emissões de gases do efeito estufa e também maior consumo hídrico. Gases do efeito estufa são os GEE e o Water Footprint. A pegada hídrica foi elevada. Foi calculado então o impacto ambiental a cada 1.000 calorias consumidas de alimentos daqueles 4 grupos que o estudo da FAO analisou. O que teve aumento no período, principalmente, foi o consumo de carne ultraprocessada, o que fez com que dobrasse o impacto ecológico diário por indivíduo, totalizando cerca de 20% da pegada ambiental relacionada à dieta. E diante das mudanças nutricionais no Brasil, mais uma vez aquele índice a cada 1.000 calorias consumidas, houve um aumento de 21% na contribuição para as emissões de gases de efeito estufa, além de um acréscimo de 22% na pegada hídrica, e sendo a pegada hídrica um índice criado por um professor holandês, professor Hoekstra, em 2002, para a medida da quantidade de água que é necessária para a produção de um determinado alimento. No caso, por exemplo, da carne, que foi mencionada aqui, e a revista Galileu comenta que é a quantidade de água utilizada para manter uma alimentação abarrotada de ultraprocessados. Isso é uma opinião dela, uma colocação dela. Mas esse não é um problema apenas de saúde, como nós vimos anteriormente. Esses produtos são justamente os que mais geram, os produtos ultraprocessados, mais geram impactos no meio ambiente, com, além das emissões de gases de efeito estufa aumentadas, além da água, ainda a geração de uma maior pegada ecológica. O que é uma pegada ecológica? A pegada ecológica é aquele indicador que considera os gastos de recursos naturais que são retirados do meio ambiente como um todo, isso além da água, exceto a água, mas são os outros recursos que caracterizaram nesse estudo uma elevação de 17% da pegada ecológica, fazendo com que a relação entre a alimentação com os ultraprocessados e as mudanças climáticas sejam um desafio para a própria segurança alimentar das populações. Aqui estão as referências bibliográficas, e entre essas, a primeira referência aqui é a revista Galileu,
com o título Maior Consumo de Ultraprocessados no País Impacta a Natureza. E este estudo aqui analisou o segundo que está referenciado aqui, que é o artigo da The Lancet Planet Health, de pesquisadores brasileiros e britânicos, além dos demais que eu mencionei, principalmente o artigo da classificação nova para a FAO, produzido também por um grupo de pesquisadores brasileiros, e os artigos da The British Medical Journal, que estão aqui todos referenciados, inclusive com os links para que você possa fazer o download na internet. Neste vídeo, convido a que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos, que você curta, que você compartilhe, que você divulgue os nossos vídeos para interessados, para amigos, para alunos, para profissionais. Agradeço a sua presença mais uma vez e até os próximos vídeos.